A religião, desde suas origens, sempre prometeu segurança, respostas prontas e um sentido absoluto para a vida. Para muitos, isso soa reconfortante, mas o preço cobrado é altíssimo. A abdicação da própria autonomia, da capacidade de pensar livremente e, consequentemente, de alcançar todo o potencial humano. O religioso cresce acreditando que a verdade já foi revelada e que não há espaço para questionar, investigar ou propor algo diferente. A mente se fecha em um círculo de crenças imutáveis e tudo o que escapa desse círculo é considerado perigoso, proibido ou pecaminoso. Esse condicionamento mental não apenas limita a expansão intelectual, mas também corrói a criatividade, sufoca a liberdade emocional e destrói a ousadia que caracteriza os maiores avanços da humanidade. Quem vive preso a dogmas dificilmente se arrisca, pois foi ensinado a obedecer em vez de explorar. No plano pessoal, as consequências são devastadoras. Milhões de pessoas vivem uma vida em constante vigilância interior, atormentadas pela ideia de que qualquer pensamento errado já as torna culpadas diante de uma autoridade invisível. Isso gera culpa crônica, medo da morte e ansiedade em relação ao futuro, pois cada ato é medido pela régua do castigo eterno. Essa prisão psicológica impede que indivíduos experimentem sua própria humanidade em plenitude, desejos reprimidos, talentos sufocados, questionamentos engolidos. Quantos jovens deixam de seguir carreiras artísticas, científicas ou até afetivas porque foram ensinados de que Deus não aprova? Quantos casamentos infelizes são mantidos à força porque a religião proíbe a separação? Quantas pessoas LGBTQIA+ crescem odiando a si mesmas porque o ambiente religioso lhes repete que sua identidade é uma abominação? Cada história dessas é um retrato de potencial humano amputado em nome de uma doutrina. No nível coletivo, a limitação é ainda mais grave. Uma sociedade repleta de indivíduos presos a dogmas se torna resistente à ciência, hostil ao progresso e inclinada a aceitar abusos de poder. Basta observar como até hoje vacinas são rejeitadas por grupos religiosos, mesmo salvando milhões de vidas. Durante a pandemia da Covid-19, líderes espirituais influenciaram multidões a não se vacinar ou a recusar medidas de prevenção, colocando comunidades inteiras em risco. Em países como os Estados Unidos e o Brasil, esse tipo de pensamento religioso contribuiu para centenas de milhares de mortes evitáveis. Outro exemplo moderno é a luta contra a educação sexual nas escolas. Enquanto a ciência mostra que informação reduz gravidez precoce e infecções sexualmente transmissíveis, grupos religiosos impedem políticas públicas baseadas em dogmas de pureza, condenando jovens à ignorância e ao sofrimento. O impacto também é visível no campo político. Quando a fé domina a política, decisões deixam de ser guiadas pelo bem comum e passam a ser moldadas pelo interesse de líderes religiosos. No Afeganistão do Talibã, mulheres são impedidas de estudar e trabalhar, como se fossem propriedade dos homens, uma consequência direta de uma interpretação religiosa extrema. Mas não precisamos ir tão longe. No Brasil, já vimos pautas fundamentais serem travadas por bancadas religiosas, como a descriminalização do aborto em casos de risco para a mãe ou a legalização de pesquisas com células-tronco. Milhões de vidas poderiam ser salvas e transformadas com a ciência, mas a religião insiste em travar o avanço. Outro efeito negativo está na perpetuação da desigualdade social. Religiões que pregam a teologia da prosperidade, por exemplo, exploram a fé de pessoas pobres prometendo milagres em troca de dinheiro, enriquecendo líderes religiosos enquanto seus seguidores seguem na miséria. Esse mecanismo desvia recursos que poderiam ser aplicados em educação, saúde e bem-estar comunitário. A religião, assim, não só limita o indivíduo, mas contribui para manter sociedades inteiras presas em ciclos de pobreza e manipulação. O que mais assusta é que esse mecanismo de limitação se autoalimenta. Um religioso que jamais desperta seu potencial humano também não incentiva os outros a despertar. Ao contrário, ele vê o livre pensador como inimigo, como ameaça à ordem que dá sentido à sua vida. Assim, ideias novas são combatidas, artistas são censurados, cientistas são perseguidos e professores são acusados de doutrinar simplesmente por estimular o pensamento crítico.
Isso gera sociedades cada vez mais frágeis, incapazes de lidar com o inesperado e dependentes de líderes autoritários que se apresentam como porta-vozes de Deus. No fundo, o maior crime da religião é convencer o ser humano de que é pequeno, frágil e incapaz de caminhar por si mesmo, que precisa de uma autoridade invisível para dizer o que pensar, como amar, o que estudar, o que vestir, o que sonhar. A verdade é que, ao aceitar esse grilhão, o religioso entrega a chave da própria liberdade e abre a mão da grandeza de ser humano, um ser dotado de razão, imaginação e sensibilidade únicas. A consequência é uma vida reduzida, uma sociedade atrasada e um futuro constantemente sequestrado por dogmas do passado. E enquanto esse ciclo não for rompido, jamais veremos o despertar pleno do potencial humano em sua verdadeira dimensão.